acontece, né? Conversando com o Vitor um pouco, né, sobre a escola, o que a gente pode fazer para auxiliar cada vez mais os professores, o desempenho dos alunos também. A gente viu a necessidade mesmo, né, de fazer um momento junto de vocês. Eu sempre falo que é para refinar o uso da plataforma, tá? Eu tô com uma companheira passando aqui na frente, vocês não viram, a minha gata, ela trabalha, é funcionária da Geek também, tá aqui do lado. E aí, nessas conversas, nessas reuniões que eu tive com o Vitor, o que a gente percebeu? Tem uma escola minha que falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, Andara, não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então, a gente precisa sempre aprender a usar da melhor forma, né? Sempre colocar em manutenção para usar todas as ferramentas, tudo de melhor que aquele carrão oferece. Então, a gente traz aqui para a Geek também essa analogia, né? A gente tem uma plataforma de ensino que é muito boa, só que a gente precisa usar essa plataforma na sua totalidade. Então, o Geek One, né, ele traz muita visibilidade para as famílias, para as escolas também. Então, essa reunião, na verdade, é uma oficina, tá? Uma oficina de acompanhamento. Então, a gente vai olhar um pouco a fundo os relatórios, né? A gente vai sair daqui com algumas ações também. Eu vou colocar vocês para colocar a mão na massa hoje também, então vocês não vão ficar só como ouvintes na reunião. Vai ter um momento onde a gente vai ter um pequeno trabalhinho aí, coisa bem rápida, mas eu acho que vai contribuir muito, né, para esse momento. E aí, pessoal, os objetivos desse encontro é que vocês consigam identificar na totalidade mesmo quais são os índices de acompanhamento que os relatórios oferecem para vocês. E aí eu vou mostrar quais são esses relatórios, qual é a diferença entre eles, como que a gente faz esse disparo de relatórios via e-mail também para as famílias. E aí, diferenciar, tá, os relatórios que são enviados para vocês, porque são dois diferentes, e no final, refletir sobre como esses índices podem apoiar vocês no desempenho e no dia a dia escolar aí dos filhos de vocês. A gente sempre faz aqui na Geek alguns combinados antes de iniciar as nossas oficinas, os nossos encontros, que é sempre lembrar de deixar o microfone no mudo enquanto alguém estiver falando, mas eu quero deixar vocês à vontade para me interromper, para colocar coisas no chat também. Quem puder manter a câmera ligada para aumentar esse senso de pertencimento, a gente está muito longe, né? Depois da pandemia, os encontros ficaram remotos, eu estou no Rio, então é bom para a gente se conhecer um pouco melhor, mas não é obrigatório. E assim, mergulhem de cabeça nessa jornada mesmo, né? É uma horinha, 1h30 que a gente vai passar junto, uma hora de muita troca, né? Não sou eu ensinando nada disso, né? Eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo. Então é um espaço de muita confiança e de muita abertura aqui entre todo mundo. Fiquem à vontade para interagir entre vocês e comigo também. Então, para começar, a gente vai fazer um check-in, né? Eu quero conhecer um pouco melhor vocês, saber um pouco o que vocês já conhecem, o que vocês querem conhecer também, tá? E aí, eu queria pedir para vocês colocarem no chat algumas coisas. Queria que vocês pensassem um minutinho, tá bom? E aí, respondessem essas duas perguntas. Como os relatórios podem apoiar vocês no acompanhamento do seu filho ou filha? E qual que é a maior dificuldade que vocês têm ao acompanhar esses relatórios? Por que a gente faz isso? Porque eu quero saber o que vocês já compreendem bem, como que vocês fazem, que já apoiam bem os filhos de vocês, né? E o que ainda não ficou muito claro. Então, eu vou dar uns 2 minutos para vocês registrarem aí e eu vou acompanhar aqui tudo que vocês forem falando. Eu vi que teve uma aluninha que me reconheceu, me senti uma celebridade. Na hora que ela falou, eu falei, gente, tô famosa. E foi bonito que ela falou assim, é a consultora da Geek.
Isso, pelo chat. Pode registrar no chat. Eu estou aqui acompanhando, esperando vocês colocarem. A Carolina, né? A Carol, imagino que todo mundo chama de Carol, né? Já colocou aqui que os relatórios ajudam a identificar as dificuldades do aluno e mostram o que pode e deve ser melhorado, assim como mostra onde há o maior desempenho. Né? Ele traz essa visibilidade para vocês, né? Não vou ficar, vou só ler os comentários, porque os meus palpites eu vou deixar para dar depois no momento mais mão na massa mesmo. Estou esperando aqui mais algumas respostas para a gente seguir. E, gente, né, para trazer um pouco de clareza para vocês, além desses relatórios, né, de todo o trabalho que a coordenação faz, eu, como consultora, também faço esse acompanhamento junto da escola, né? Então, de 15 em 15 dias, a gente senta, vê ali os pontos de atenção, vê os alunos, como é que está a situação, né? Então, a gente também apoia aí nesse trabalho junto da escola, tá? Tô vendo aqui, ó, mais gente comentou. A Maralice, assim que fala, né? Fez um comentário legal, que é: como não temos tempo de acompanhar todas as atividades das crianças, os relatórios nos mostram de forma bem objetiva se eles estão entregando as atividades e como que está o desempenho. O Bruno falou que em relação à dificuldade no momento não tem. Alice, e se alguém tiver alguma dificuldade também mais para frente, né, vocês podem vir trazendo. E aí, pessoal, vou seguir aqui com a minha apresentação, e se vocês ficarem com alguma dúvida, não entender alguma coisa que eu falei, fica à vontade para me interromper, tá? Assim, eu acho que muito mais importante do que falar sobre relatórios é passar para vocês qual que é a missão da Geek, o que a gente quer, quem que é a Geek, né? O que está por trás disso tudo. Eu não sei se todo mundo aqui conhece um pouco a história da empresa, também quem que trabalha aqui, qual que é a nossa visão, os nossos valores. Então, eu vou fazer, né, uma introdução explicando um pouquinho quem que é a gente. E, assim, a gente é muito preocupado com o aluno, né? O aluno, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem, e a gente quer sempre o melhor para esses alunos, os que são, né, das nossas escolas parceiras, mas no geral mesmo. E quando a gente pensa nesse aluno, nesse estudante, e uma família pensa nele, né, a longo prazo, para a vida toda nele, o que uma família pensa? O que ela deseja para esse estudante quando ela planeja, quando ela pensa sobre o futuro desse aluno? Né? As famílias, elas querem que os seus filhos ou filhas sejam bem-sucedidos, que eles realizem os seus sonhos. E quando eu falo de ser bem-sucedido, é tanto no campo acadêmico, profissional, quanto no pessoal também. Né? A gente quer ser bem resolvido em todos os âmbitos da nossa vida, que eles sejam seguros e que tenham autonomia para seguir o caminho que ele deseja trilhar. Então, a escolha que o meu filho faz, que eu, como família, e a escola também consiga educar, consiga formar um cidadão para que ele possa trilhar aquele caminho da melhor forma possível e que ele saiba fazer boas escolhas, né? E falando em boas escolhas, a gente quer que essa criança, que esse jovem, seja consciente do seu papel no mundo.
Tanto que, pensando nas ações, além dele mesmo, né? Como que aquilo impacta o meio que ele vive, para ele aprender a viver em sociedade da melhor forma possível, né? E no final das contas, a gente quer que esse jovem seja preparado para os desafios da vida. A gente sabe que não é fácil, né, lidar com as coisas que vão surgindo aí ao longo dos anos, principalmente quando a gente chega na fase adulta. Então, a gente quer deixar esse jovem o mais e melhor preparado possível para encarar aí as coisas que a gente sabe, né, que não é muito fácil o dia a dia. E aí, quando a gente faz uma comparação, eu sempre trago isso na minha fala, né? Eu sou formada no ensino médio, fez 10 anos no ano passado que eu saí do ensino médio. E aí, eu paro para pensar na escola que eu me formei, e ela é muito diferente da escola que eu atuei como professora, né? A gente tem jovens diferentes, que se comunicam de maneiras diferentes, que se divertem de maneiras diferentes. Então, a gente está falando de uma nova era. Então, a educação, ela também tem essa nova era, né? Onde, a partir desses costumes, das coisas que os alunos gostam, as famílias também querem, né, participar dessa nova era e exigem, esperam algumas coisas dessa escola nova, dessa nova era da educação. E o que as famílias desejam, né, para esse momento? Primeiro, né, os alunos hoje vivem um ambiente conectado, tecnológico, né, por mais que às vezes a gente evite o contato muito extremo com tecnologia, ela está muito presente na televisão, né, quando ele assiste um vídeo do YouTube, por exemplo, ou quando ele se comunica com alguém pelo WhatsApp. Então, a gente quer que uma escola seja conectada também, que essa criança ele possa aprender de qualquer lugar e de forma muito fácil, de forma muito prática. As famílias também querem um melhor acompanhamento do dia a dia daquele aluno ou aluna. Então, elas querem dados, né, que forneçam evidências para o melhor acompanhamento daquela criança. Então, se ela realmente está aprendendo, se ela está fazendo as coisas que são propostas naquela escola, então as famílias querem coisas objetivas, que não estejam ali no campo, né, do subentendido, do subjetivo. E aí, com isso, a gente está falando de uma escola ativa, né? Não focada somente em conteúdo, é uma escola focada em habilidades e competências. Então, em cima de determinado assunto, como que o meu filho, como que aquele aluno, ele vai desenvolver determinada habilidade, né, para ele aplicar ali no dia a dia da vida dele. E aí, no final, né, a gente fala de uma escola personalizada, que respeita a individualidade daquele aluno. Então, cada aluno, né, ele tem um ritmo de aprendizado, o aluno tem os seus gostos, então a gente quer uma escola que respeite essa individualidade dos nossos filhos, né? Ainda não tenho filhos, mas no futuro terei, assim espero, né? E no final das contas, quando a gente para pensar nessa escola, a gente está falando de uma formação integral, tanto acadêmica, né, onde o aluno vai estar preparado ali para encarar um vestibular, né, uma coisa que ele precisa desses conceitos, uma profissão também, e também um aluno bem formado no seu âmbito socioemocional, onde ele saiba lidar com as suas emoções, ele sabe fazer boas escolhas e bons desenhos para a sua própria vida. E aí, gente, a gente está num momento hoje, quando a gente para pensar, né? Desde 2015, 2010, a gente está vivendo uma era de muita informação, onde as coisas mudam de forma muito rápida. E aí, do ano passado para cá, a gente está num momento extremamente desafiador. A gente meio que foi, né, pego de surpresa, fomos tirados da nossa zona de conforto. Muitas coisas que a gente evitava, né, de fazer, agora a gente está precisando. Então, a gente tem que pensar como formar as nossas crianças e jovens para enfrentar esse momento tão desafiador, né? O que eles precisam aprender para o futuro? Quais competências eles precisam desenvolver? E aí, o fato é que hoje a gente está vivendo a era da educação visível. O que significa isso? A gente aqui da Geek gosta muito de uma frase, que é tornando o invisível visível. O que significa isso? As coisas que antes eram mais difíceis da gente acompanhar, né, difícil da gente enxergar,
agora fica muito mais fácil da gente conseguir visualizar isso. Então, eu preciso de dados, eu estou vivendo uma era de dados, onde eu consigo ver o que o meu filho está fazendo, como que ele está aprendendo, né? Então, a gente está vivendo esse momento e precisa tirar o melhor dessa era, né, atual. E aí, o que é legal, né, que além disso tudo, né, não fica numa... Isso tudo que eu venho falando de visibilidade para vocês, de habilidades e competências, não fica muito no campo, eu sei, eu quero isso para o meu filho, mas como? Como que isso é garantido para essas crianças e jovens hoje? Bem, a gente tem um documento hoje, né, que rege a educação brasileira, que é a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. A BNCC é esse documento que funciona como um fio condutor da educação brasileira. Então, ali tem 10 competências, né, que as escolas hoje precisam garantir que os seus alunos desenvolvam ao longo ali da sua vida escolar. Então, garantir que aquele aluno, né, por exemplo, tenha um pensamento crítico, científico e criativo em cima daquele conteúdo que está sendo oferecido para ele, que ele tenha, por exemplo, empatia e cooperação, que ele saiba trabalhar em grupo, que ele tenha diálogo para resolver os conflitos, né, que ele tenha capacidade de argumentar. E uma dessas competências é a cultura digital, né, que está ali presente para que ele possa compreender e utilizar a tecnologia da melhor forma, né, sendo crítico, onde que ele possa usar ela com significado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma formação integral hoje, não tem como deixar esse digital de lado. E não é permitir que o meu aluno passe muito tempo no meio digital. Não, é formar aquele estudante para que ele possa tirar tudo de bom que a tecnologia oferece. As informações, hoje ele não precisa, né, eu sou da época das enciclopédias, das Barças, né, que a gente precisava se deslocar para ter acesso a esse tipo de informação. Hoje está muito mais fácil, está muito mais prático. Então, a gente forma uma criança hoje para saber diferenciar no digital. O que eu posso usar, que vai ser benefício, e o que está ali, que não é legal, e que é melhor eu deixar de lado. Então, quando a gente fala, né, da cultura digital, ela vem muito nesse sentido para esses jovens. E aí, né, o Colégio Piedade, ele buscou o apoio nesse caminho. E como que foi essa busca? Então, por causa disso, a gente fez, né, a gente tem essa parceria, Colégio Piedade, junto com a Geek, e aí eu queria falar um pouquinho quem que é a gente. A Geek, ela é uma empresa de educação, a gente está há 10 anos no mercado, e nós somos formados por pessoas que são apaixonadas e também capacitadas, tanto em tecnologia quanto em educação. Então, o nosso time, ele é formado, né, por editores, por programadores, por engenheiros, por professores, né, pessoas aí de várias áreas que gostam muito do que fazem. Eu sou apaixonada por educação, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, estou aqui, né, lutando por essa causa. E a gente tem, né, ao longo da nossa história, a gente acumulou, né, algumas soluções digitais, alguns prêmios também. E um dia a gente pensou o seguinte: como que a Geek pode auxiliar, pode ajudar a impulsionar a educação através da tecnologia? E com isso surgiu a ideia de criar, né, o Geek One. No Geek One, a gente juntou várias soluções da Geek. Então, hoje, esse é o carro-chefe da Geek. E ele vai funcionar? Vai funcionar não. Ele é uma plataforma de ensino personalizada. Ele é muito mais do que um material didático digital. Ele é uma plataforma que contém agenda, que contém vídeos, que contém um material didático, que dá visibilidade para as famílias do que está sendo feito ali na escola, né? Então, ele é mais completo. E aí, gente, o Geek One, que é essa plataforma, a gente tem uma solução integrada que respeita os ritmos e as características de cada escola. Então, a gente não impõe para a escola um ritmo. É a Geek que se adapta a como que essa escola funciona. E aí, 3 pilares sustentam o Geek One hoje, que é um conteúdo significativo, que tem uma linguagem próxima dos estudantes, uma plataforma interativa, colorida, para que eles se sintam atraídos também, né, por isso. Um conteúdo digital e flexível. Então, pelo fato da gente ser digital, a gente tem uma hiperatualização. Então, eu não preciso esperar de um ano para outro
para inserir coisas atuais. Por exemplo, no ano passado mesmo, no nosso material de biologia, já tinha coisas falando sobre a pandemia, né? No material de geografia, já vinha falando sobre as queimadas que aconteceram no Cerrado, né? E aí, além dessa parte toda de conteúdo, a gente oferece evidências para o diálogo e decisões pedagógicas. Então, coordenação, semanalmente, a gente dispara relatórios com base no uso da plataforma, que é isso que eu falei com vocês, que eu faço esse acompanhamento junto do pessoal daí do Piedade, para ver, né, o que está bom, o que não está tão bom, que a gente pode melhorar. E aí, no final, isso tudo permite uma aprendizagem com foco no aluno mesmo. Então, aquele aluno, se ele está com determinada dificuldade, o que a gente vai fazer para ajudar? Então, eu vou conversar com as famílias, eu vou mandar uma atividade diferenciada para ela. Então, o GeekOne permite aumentar essa visibilidade sobre o dia a dia daqueles alunos que usam essa plataforma. E com isso, gente, né, a gente tem vários benefícios para as famílias. Então, vocês têm dado em tempo real e uma maior facilidade para acompanhamento. Eu estava vendo ali, eu até li esse comentário, né, que muitas vezes os pais não têm tempo de acompanhar as atividades e os relatórios, né, eles são um meio para facilitar esse apoio de vocês. Então, ver o que está sendo feito, ver o que não está, o que o aluno está com dificuldade, né, então é mais rápido e objetivo para vocês. E no final, a gente tem um fortalecimento no apoio de cada estudante para desenvolver os melhores hábitos de estudos para eles, né? Então, tudo isso vocês têm como benefício aí no uso da plataforma. Então, né, nesse momento, eu vou explicar para vocês como que funcionam os nossos relatórios. Então, assim, dados e evidências para melhores decisões pedagógicas. Então, vamos lá. Como que se faz, né, o acompanhamento da plataforma? Então, a gente tem relatórios de atividades, né, que os professores acompanham ali dentro da plataforma, a coordenação também, né, vendo ali, fazendo as correções, o relatório de engajamento, que é enviado para a coordenação, e é um relatório super detalhado, né, com muitos dados, onde a gente faz essa leitura para traçar as melhores estratégias e objetivos, e o relatório para a família. E aí, gente, esse relatório para famílias que vocês recebem, são 2 tipos de relatórios diferentes que a Geek disponibiliza para vocês, tá? Como que é? Qual que é a diferença entre eles? Tem um relatório semanal, que é o Família Conectada, que é enviado, ele é disparado pela própria Geek automaticamente. Esse relatório, vocês se cadastram dentro da plataforma, né, do aluno, lá no meu perfil, né, cadastrar responsáveis, já está todo mundo cadastrado, eu já chequei isso lá, né, aqui internamente. E aí, nesse relatório de Família Conectada, vocês recebem na sexta-feira, né, e ali, o que ele traz para vocês, tá? Esse relatório, ele tem mais ou menos essa carinha aqui. Então, esse aluno aqui, né, não é do Piedade, é um exemplo que a gente usa aqui com as escolas. Então, ele vem mostrando, tá, como que foi a porcentagem de entrega daquele aluno, tá? O que ele fez, o que ele não tem, o que ainda tem para fazer, tá? Então, você tem essa visibilidade do que foi feito ao longo da semana. Ele vem mostrando também quais são as atividades para serem feitas na próxima semana. Então, ele ajuda, né, vocês como família a auxiliar na organização desse aluno. E, além disso, ele vem também mostrando o plano de estudo personalizado, que é uma coisa que lá no final eu vou focar mais um pouco. Um outro relatório que é enviado para vocês, né, é um relatório mais completo. Esse relatório é disparado pela escola, tá? E além, né, ele não vem só com as atividades que ficaram por fazer ou não. Ele vem mostrando o desempenho do aluno, tá? Então, por exemplo, vem mostrando o desempenho por disciplina. Então, se o aluno, por exemplo, entregou 100% dessas atividades, quantos por cento de acerto que ele teve? Vem mostrando isso. Vem mostrando o desempenho em cima dos capítulos que foram dados ali naquela turma. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só, tô chegando gente aqui. Quero mostrar um exemplo de relatório, tá?
Ó, então nesse relatório aqui, né, eu tenho esse aluno, que é um aluno muito bom, tá? Ele faz tudo das atividades, né, 99%, e acerta 82% das atividades que ele fez. Então, eu tenho aqui, né, por disciplina, como é que está a participação e o desempenho dele. Então, eu vou pegar aqui física, por exemplo, vou dar um zoom. Ó, em física, ele só entregou 83% das atividades. E ele acertou 61% das atividades que ele fez. Então, em física, ele, né, a gente já começa a desconfiar. Nossa, né, é um aluno tão bom, mas teve uma entrega menor, um desempenho menor. Será que ele tem alguma dificuldade nessa disciplina? E aí a gente já começa a investigar. Agora, por exemplo, quando eu olho geografia, ele fez tudo e acertou tudo, tá? Então, vocês têm essa visão. Aqui embaixo, vocês veem como é que está o desempenho desse aluno por capítulo, né? Então, por exemplo, no capítulo 1, aqui eu tenho uma legenda, é um aluno que foi muito bom. É só você incentivar esse aluno a continuar dessa maneira, porque aqui na legenda, ó, o que é vermelho, você precisa intervir, tá? Então, pedir para ele retomar, talvez, aquele assunto, porque ele não foi bem. No verde, você vai apoiar, e no verde é só continuar incentivando a continuar do jeito que está. Então, aqui, nossa, tô vendo que esse capítulo de inglês aqui não foi muito legal, então eu vou talvez retomar com o meu aluno, puxar lá no plano de estudo, né? E aqui embaixo, nessa última página, você vê capítulo por capítulo quais foram, né, que os professores trabalharam, quanto das atividades que ele fez, quanto que ele acertou. Então, vocês têm tudo muito detalhado ali nesse relatório, tá, de desempenho. E aí, eu queria saber se até agora tá tranquilo, se alguma coisa que eu falei não ficou claro, se vocês querem que retoma, se tem alguma dúvida, porque a gente vai para um momento um pouco mais mão na massa, tá? Nessa segunda parte do encontro. Tudo bem? André, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Na verdade, todas valem a pena, mas isso aqui é uma pergunta que eu já tenho escutado repetidas vezes. Inclusive, eu atendi uma mãe semana passada com relação a isso, que é Uhum. a dificuldade que veja conseguir identificar a qual atividade especificamente se refere cada nota apresentada. Então, a gente pode. Eu acho que deveria mostrar para ela a terceira aba lá, a terceira página do relatório, que aí vai mostrar as atividades a que se referem. Tá? Essa é uma Deixa eu dúvida só ver bem. se eu entendi, Vitor. Você repete para mim? Repito, sim, a mãe quer saber, na verdade, como ela identifica a atividade que o filho deixou de fazer. A Ah, gente viu lá tá. em cima que tem o índice de atividades feitas, né? Uhum. Mostrando o que ele fez e o que ele deixou de fazer. E a mãe queria saber como identificar quais são essas atividades propriamente ditas. Tá. Então, essa das atividades que o aluno não fez, né? Vamos lá, acho que do jeito que eu vou explicar, talvez fique mais claro. São dois relatórios diferentes, né? Ô, Vitor, só confirma para mim. O relatório de desempenho é toda segunda-feira que é disparado, não é? Isso. O relatório de desempenho que a Andera fala é aquele mais completo, com a É, o mais porcentagem. completo. Segunda-feira. Tá. Então, o relatório que você vai identificar qual atividade foi feita e qual não foi, tá? Ele vai no relatório de sexta-feira, que chega sexta-feira no seu e-mail. Então, toda sexta-feira à tarde, mais ou menos, você vai receber um e-mail com o assunto Família Conectada. É nesse relatório que você vai ver as atividades, tá? E aí, ele vai aparecer dessa forma aqui. Vai estar bem claro para você o que está entregue e o que não foi entregue pelo aluno. Então, você, quando abre esse relatório, você já consegue identificar isso. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar no meu e-mail, olha só. Deixa eu colocar aqui, família conectada. Eu quero mostrar como é que vai ficar no meu e-mail para vocês. Ó, então vai ficar na caixa de entrada Equipe Geek One, família conectada, atividades do estudante, vai ter o nome dele. Você vai abrir. Nesse caso, aqui no meu e-mail da Geek, né, eu mesma sou aluna, então acaba que eu sou uma aluna que não faz nada, tá bom? Então, assim, esta semana foi assim. Aqui, mãe, vai ter exatamente isso aqui, tá?
Então, atividade de educação digital, se for entregue, vai estar verde, se não for entregue, tá, vai estar em vermelho. O que tá para fazer são atividades que estão abertas até a semana seguinte, então ele consegue fazer ainda, tá? Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro? Condara, mostra também o do relatório mais completo, que lá também dá para ver, mas lá tem um resumo do mês, né? Então lá ela só vai Uhum. ver a atividade do mês, e está na última página, na terceira folha. Então, aqui, deixa eu ver se eu não consigo esconder. O que vai aparecer, na verdade, não são necessariamente as atividades, são os capítulos. Então, a Isso. mãe ou o pai, ele tem acesso aos capítulos que já foram trabalhados, tá? E a participação do filho dela ou filha, né, em cima das atividades criadas no capítulo. Então, por exemplo, aqui no de biologia, deixa eu dar um zoom. A professora, vamos colocar aqui no caso sou eu, que eu sou professora de biologia. Eu estou trabalhando genética, e aí eu comecei a falar do capítulo Transmissão de Características Hereditárias. Esse aluno, ele fez 100% das atividades do capítulo, mas só acertou 92%. Então, por exemplo, se eu fiz 3 listas de atividades, tá? Eu consigo ver o geral aqui nessa terceira página. Para eu ver atividade por atividade, é naquele outro relatório, o da família conectada. Tudo bem? Tá claro essa questão dos 2 relatórios, da diferença entre eles, né? Porque quanto mais a gente diferencia eles dois, mais fácil para acompanhar o dia a dia dos estudantes. Tudo bem, Vitor? Tudo sim, acho que ficou claro. Pelo menos acredito que a mãe. Mãe, se a senhora tiver ainda dúvida com relação a isso, por favor. A Irma levantou a mão. Sim, pode falar. Boa noite, gente. A respeito, sobre essa questão que você falou aí, eu entendi, né? Não foi uma pergunta minha, mas eu concordei em algumas situações que a gente fica um pouco difícil da gente ter o acesso. O que eu tinha falado foram 2 situações. Uma é quando o aluno, de repente, ele não entregou aquela atividade no prazo, certo? Então, teoricamente, ele não, vamos dizer assim, aquela atividade não serviria, tipo, para pontuar para alguma coisa. Mas uma das coisas que eu acho errado, se preza-se o aluno, ele ter o direito a recuperar, vamos dizer assim, um conteúdo, ele teria que ter o direito de conseguir enviar, mesmo que depois, e lógico que tem um feedback, né, se acertou ou se errou. Essa é a minha primeira situação. A segunda situação, que inclusive mostra até nesse quadro que eu estava, é algo parecido aqui, né, onde mostra o espanhol, que mostra a participação de 100%, e o desempenho do aluno foi 55%. Então, assim, para mim, eu também sou professora, né, eu acho meio complicado, como é que o aluno, ele tem 100% de participação, como é controlar literalmente essa participação? Ele é um aluno que ele frequenta, ele é um aluno que ele verbaliza, quando o professor ele pergunta alguma coisa, ele entrega a atividade, o que foi, ele não conseguiu acertar no desempenho dele, né? Aí, se ele fez uma vez, ficou dessa forma, se ele continuou desse jeito, quais medidas serão tomadas para que aquele aluno consiga melhorar naquela disciplina? A minha preocupação está exatamente nisso, que é uma situação que acontece aqui em casa. Então, irmã, o que acontece? Esses relatórios que chegam na caixa de entrada de vocês são relatórios que trazem dados do uso do Geek One, tá? Então, o que seria esse 100% de participação? Vou até abrir aqui uma visão de estudante, tá? Aqui está a agenda dele, com todas as atividades, trabalhos para ele fazer. Então, o que seria esse 100% de biologia naquele capítulo? Ele fez todas as atividades que o professor pediu, tá? Então, assim, a gente não consegue mensurar na plataforma, por exemplo, o quanto que ele fala na aula, o quanto que ele pergunta, porque aí não é um dado tão objetivo e matemático. Então, está relacionada a essas atividades que vão para a agenda do aluno. Então, se ele fez tudo, tá? Então, entra como 100%. O desempenho vai após a correção. Então, por mais que ele tenha feito tudo, nem sempre ele consegue acertar todas essas atividades. E aí, para a gente corrigir essa questão do desempenho,
está muito ligado à forma como que o professor trabalha e como que a coordenação articula isso. Então, por exemplo, né, o Vitor, depois se ele quiser complementar a minha fala, eu vou ver o aluno que está com aquele baixo desempenho, faz todas as atividades, mas eu estou vendo que o desempenho dele está muito baixo, então o que eu preciso fazer? Eu, como coordenador, vou lá, converso com o meu professor para ver como é que está a situação dele, e aí talvez eu crie uma atividade específica para ele dentro do Geek One, tá? Então, aí entra uma intervenção mais da coordenação mesmo, tá? Então, essa é a importância do dado. Eu tenho esse dado, o que eu vou fazer a partir dele? Então, acho que isso está muito relacionado. E só para deixar claro para vocês, todos esses dados, ele é referente ao uso da plataforma. Mas a plataforma, ela é como se fosse um material didático da escola. A escola não se resume só a isso, né? Ela faz outros projetos, ela faz outros trabalhos que vão computar como nota também, né? Tudo bem, Vitor? Você quer complementar a minha fala? Quero, assim, primeiro, agradecer aí a interação, tá, irmã? Muito obrigado. Inclusive, eu vou falar o que eu sempre falo para todas as mães quando eu vou atender. Essa é uma plataforma digital, o que significa dizer que a gente pode e deve melhorá-la, né? O bom do digital é isso, que você consegue aperfeiçoar, né? Se você pegar o WhatsApp, o Instagram, que são plataformas digitais que todo mundo usa hoje em dia, elas foram aperfeiçoando-se cada dia. Inclusive, hoje, a cada dia, elas passam por novas atualizações, né? E assim também é com o Geek. Ele vem sendo atualizado de acordo com a demanda de cada instituição. Isso é que é legal deles, né? Eles estudam lá e a gente consegue viabilizar isso. Então, por favor, se tiverem sugestões, não deixem de fazê-las, tá? Isso é muito bom para a gente. Com relação ao que você perguntou, como a Dara já explicou, o Geek One ele só mede a participação em atividades. Tá? Se ele fez, ele recebe 100%, se ele não fez, ele recebe a porcentagem de acordo com o que ele realizou. Os professores da gente, do Colégio Piedade, eles avaliam o aluno em participação também, tá? Como você mencionou, em interação, em fazer atividades e projetos de pesquisas que são feitos aqui. Então, existe uma múltipla forma de avaliação, tá? O Geek One é uma das. Então, essa parte de participação interativa, subjetiva, existe e compõe a terceira nota, inclusive, tá? Com relação ao aluno fazer atividade depois, ele pode fazer atividade depois, tá? Mas ele tem uma penalidade. Qual é essa penalidade? Ele não pode mais fazer na plataforma digital. Ele vai ter que copiar a mão e dar para o professor, tá? Por que a gente faz isso? Para que ele se acostume a não perder prazo. Porque, geralmente, os prazos são dados bem extensos. O aluno tem na agenda digital dele, ele tem um relatório, como a Dara está mostrando aí. Inclusive, aparece um aviso, um alarmezinho para eles, sempre que está próximo ao prazo, né? E também tem na agenda digital da gente. Então, ele tem bastante tempo e é avisado continuamente para que ele não perca esse prazo. Então, se ele perde o prazo, ele pode, ainda deve fazer atividade, tá? Inclusive, a gente incentiva super isso, que eles façam essa atividade, mas ele não vai mais poder fazer e enviar pela plataforma do Geek. Ele envia fisicamente, ele copia lá e mostra para o professor, e o professor corrige com ele. Tá? Essa é a única penalidade que ele vai ter por ter perdido o prazo. Tá? Uma forma da gente poder discipliná-los para que eles sempre cumpram o prazo proposto. Tá? Respondi? Eu queria dar mais uma palavrinha, aproveitando que vocês falaram. Fique à vontade. Não, eu entendi perfeitamente as duas colocações de vocês. Agora, assim, para a gente, enquanto pai, a gente só apenas tem tido esse retorno, que são esses relatórios do Geek. Então, como ele só consegue mensurar uma parte do desenvolvimento do aluno, vamos dizer assim, então, para a gente fica preocupado, como é que está o outro lado, né? A interação, a participação, né? Se ele tem dúvida, se ele tira dúvida, e ele não conseguiu atingir, isso é uma situação, no momento da realização da atividade. E assim, foi bom saber, Vitor, essa questão do que você falou, que ele tem o direito de fazer, porque eu não sei se eles estão informados disso, não sei. Eu também concordo da questão que eles precisam cumprir prazos, né? Então, essa pontualidade na entrega não passa a mão na cabeça de ninguém, mas eu acredito,
É importante saber porque teve uma atividade que ele não fez, né? Eu, quando abri o relatório, percebi que ele não tinha feito, eu chamei para ver, né? E eu mandei ele fazer. Aí foi quando ele abriu e disse assim, mamãe, eu não consigo mais enviar, né? Então, a minha preocupação foi isso. Então, assim, se o aluno ele não fizer nenhuma atividade, ou não fizer muitas atividades, ele vai estar frito, literalmente, porque ele perdeu aquele conteúdo que ele não vai conseguir realizar mais. Então, ele consegue dessa outra forma. Eu concordo também o fato de não pontuar, se for a situação, ele precisa de uma penalidade de quem não fizer, né? Mas que ele precisa ter o direito ao conteúdo, né? E saber se o que ele fez estava correto ou não, realmente, a minha preocupação maior era essa, né? Não, E assim, pode. a preocupação em relação, se o Geek ele mostra apenas uma parte, a gente precisa de um retorno da escola agora, né? Aí vem o papel do Piedade em mostrar para a gente o todo, né? Porque o Geek ele está mostrando, pelo que vocês mostraram aí, o Geek ele mostra uma parte, e a gente precisa desse todo, né? Para estar ciente se está andando ou não, entendeu? Isso, perfeito, mas inclusive eu tinha esquecido desse detalhe, foi bom a senhora me lembrar. O Geek ele mostra só o objetivo, né? Ou seja, só o que foi feito e do que foi feito, quanto foi a porcentagem. Né? Inclusive, alguns pais perguntam para a gente, Vitor, mostra a participação, mas não mostra o desempenho. Quando isso acontece, significa que é uma questão dissertativa, e o professor precisa analisar e corrigir depois. Tá? Com relação a esse feedback do colégio, a gente está dando. Inclusive, se a senhora não recebeu, coloque aqui seu nome no chat, por favor. Tá? A cada término da unidade, a coordenadora de sala ela liga para a família para avisar como é que foi e fazer um plantão pedagógico. Né? Então, por favor, vi aqui que a senhora fez assim com a cabeça, bote aqui no chat que amanhã mesmo alguém vai entrar em contato com a senhora, tá? Para dar esse feedback, que deveria ter sido dado. Mas Eu não recebi nada, então, assim, eu fiquei muito preocupada. Entendeu? Foi bom a senhora expor aqui, porque a cada término de unidade, inclusive a gente vai terminar a segunda agora, e vai fazer outro plantão pedagógico. Tem esse plantão pedagógico, onde as coordenações entram em contato com a família e passam o feedback sobre a parte comportamental, sobre a parte de notas e tudo mais. Tá? No decorrer das semanas, a gente entra em contato com as famílias que estão com os casos mais graves. A gente percebe que o aluno deixou de fazer atividade, literalmente, não fez nada a semana inteira, ou ele fez, mas zerou tudo, né? Então ele desempenhou 0%, ou próximo a isso. Então esses são os casos mais alarmantes para a gente entra em contato imediatamente. Os casos que oscilam, mas estão dentro da média, né, do colégio, a gente espera até o plantão pedagógico, até porque seria inviável atender todo mundo diariamente, né? São o quê? São 240 pais, uma consulta diária leva aí uma hora de atendimento com cada pai. Então, seria inviável para 4 pessoas conseguir fazer isso. Tá? Mas, pelo menos, em cada unidade, a gente quer fazer atendimento com cada família. Tá? Então, eu vou pedir para a senhora colocar aqui no chat seu nome, só para anotar também. E quem ainda não recebeu esse feedback da coordenação, por favor, coloca no chat para mim, tá? Porque eu vou, amanhã mesmo, alguém entre em contato com você. Ok, isso você me tranquilizou, porque eu realmente estava muito angustiada, porque eu sabia que a segunda unidade estava próximo a concluir, e eu disse, até agora eu tenho uma noção mais ou menos de como estão as coisas. Inclusive, eu tenho conversado um pouco mais com a mãe de Henrique, né? A gente às vezes troca umas ideias em relação ao que é que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem algumas inquietações em relação a isso. Então, o fato da gente realmente não ter esse feedback, né? Total, realmente é bem complexo, viu? Mas eu vou botar meu nome agora. Isso, bote. E por favor, quem eu vi aqui que é a mãe de Henrique, acho que é a Alice, né? Alice, bote seu nome também aí, por favor, tá? Amanhã mesmo alguém entrará em contato com vocês. Prometo. Ótimo. Ô, Irma, e também, né, por exemplo, você falou dos alunos que não fazem atividade nenhuma. Nessas reuniões quinzenais, tá, que o Vitor faz junto da consultoria, no caso eu sempre passo por eles. Eu sempre olho turma por turma para ver os alunos que estão com baixa entrega ou os alunos que não fizeram atividade para entrar em contato com as famílias, né? Geralmente eles já chegam assim, eu já vi, Andara, né? Já até são mais rápidos que eu. Mas eu sempre passo essa relação para eles, tá? Então, a gente aqui da Geek faz todo esse acompanhamento. Tem até assim, eu falo, esse aluno, a gente até acaba sabendo de algumas coisas, né?
né? Por que não fez, ou o que está fazendo. Aí nas outras reuniões eu pergunto como é que foi a reunião com famílias, né? Então a gente faz todo esse acompanhamento para que esse aluno que não fez nada, a gente comece, tá, mas e agora? Como é que ele vai recuperar isso? Porque a gente acredita, a educação ela não é preta no branco, né? A gente precisa pensar em várias estratégias. Então fica tranquilo que a gente faz todo esse trabalho aqui, tá? Junto, um trabalho ótimo que a coordenação já faz, mas eu aqui também acompanho tudo. Tudo bem? Perfeito. E só complementando o que a Andara falou, é super importante isso, é por isso que a gente tem feito essas reuniões online e à noite também, para que todos possam, né? Infelizmente não tem um horário comum para todo mundo. Queria eu poder fazer várias reuniões com vocês, mas a educação é subjetiva, né? A gente trata de ser humano. E o ser humano por si só não é exato. Cada um tem sua particularidade, tem sua parte, né? E é preciso avaliar isso. Então, é muito importante que vocês deem esse feedback para a gente também. Tá? Então, podem ligar, fiquem à vontade de mandar na agenda, de ligar para mim. Eu estou sempre lá pelas manhãs, de falar com a coordenação. O espaço é de vocês, é para vocês. Tá? Eu, particularmente, amo atender vocês e quando é preciso, alertar sobre alguns pontos e, quando não, tranquilizá-las e caminhar junto aí. O objetivo é só que o seu filho ele consiga se desenvolver, tá? Sempre é esse o objetivo. Vitor, teve um pai que levantou a mão, Henrique, é uma mãe que está aqui, eu acabei de ver. Pode falar, viu? Oi, boa noite. Eu queria deixar uma sugestão, né? Não sei se é possível, eu já conversei com o Vitor, mas com relação a essa questão que ele tinha perguntado, né? Se a gente conseguiria ver o relatório, a atividade em que ele teve uma determinada nota. Como eu falei lá no começo, né? Como a gente não tem muito tempo de acompanhar, eu não consigo acompanhar as atividades que o Henrique faz normalmente. Então, esse relatório do Geek eu acho excelente para isso, né? Porque a gente consegue ver o que é que ele fez, quanto fez, como é que está o desempenho. Mas é uma coisa que eu acho super importante, às vezes vem um desempenho baixo em alguma coisa, e eu queria ver a atividade para saber em que ele errou e como eu posso ajudar, né? Como que a gente pode reforçar. E aí eu acho complicado isso que você mostrou aí. Vitor me explicou, né? Como é que a gente faz para encontrar atividade e tudo. Mas eu queria deixar a sugestão, se vocês tiverem alguma forma de criar um link onde a gente possa clicar naquela nota e ela direcionar para a atividade, que ele teve aquele determinado desempenho, facilitaria bastante. Porque, vamos dizer, eu vi que ele teve um desempenho, sei lá, de 25% em inglês. Então, eu clico em cima daquela nota ali e me leva para o relatório, né, da atividade que ele fez, que teve um desempenho baixo, e aí eu consigo ver o que foi que ele errou, né, onde é que ele está com dúvida. Especificamente, eu não preciso sair procurando a atividade, né, olhar o capítulo e procurar. Então, é mais uma sugestão. Se houver como fazer isso aí, você puder deixar anotado. Alice. Alice. É porque tá como Henrique, aí eu sempre gosto de chamar pelo nome da pessoa. Alice, então, é uma coisa que alguns pais já falaram com a gente, né? Hoje, a gente não tem perfil de Geek One para pais irresponsáveis, né? A gente só tem o perfil do aluno. Então, assim, o que eu posso te sugerir, até a gente pensar numa maneira de melhorar isso, né, é o seguinte. Essas atividades que vão no relatório de sexta-feira, né, que mostram o que é feito, o que não é feito, quando você entra no Geek One, vou até te mostrar aqui o seguinte, o que você pode fazer. Vocês têm acesso, tá? Podem ter acesso ao Geek One dos filhos de vocês, inclusive indico que vocês sempre entrem no Geek One dos filhos para ver lá tudo que tem. Pode colocar no seu celular, inclusive, o aplicativo, tá? Porque ele funciona em mais de um dispositivo, tá bom? E o que acontece, Alice? Para facilitar um pouco, né, algumas atividades, aqui passou a agenda, passou semana, então ela vai sumir daqui. Só que aqui, nessa aba de atividades aqui, ele vem mostrando tudo, tá? Ele vem mostrando, quando você clica em ver atividades, as que estão abertas, que ele consegue fazer ainda, as que vão abrir e as encerradas. Então, quando você clica nas encerradas, ele te mostra tudo aqui, ó. Não entregue, entregue, entregue. Então, você tem isso de uma forma mais fácil. Então, o melhor caminho hoje que eu tenho para auxiliar vocês, vi lá no meu relatório do aluno. Se ele fez tudo, tranquilo, não precisa me preocupar. Agora, se tem alguma atividade que ele não entregou, você pode entrar direto pelo seu celular no Geek One, vai entrar em atividades, tá? Aqui, e ver atividades.
Quando você clica em encerrada, você tem acesso a tudo. Vem mostrando tudo de todas as matérias. Eu acho que é um caminho mais tranquilo. Tudo bem? Então, esse aí eu já vi, eu já consultei pelo dele, inclusive eu conversei com o Vitor, né, geografia, por exemplo, é uma disciplina que ele vem tendo um desempenho baixo, então eu entrei no relatório e fui olhando tudo. Mas é difícil você linkar, por exemplo, o desempenho sei lá, ele tirou uma semana aí 25%. Mas aí, quando eu fui olhar, voltar os relatórios para ir procurar cada uma dessas atividades, é complicado. E eu acho que até mesmo na semana que a gente recebe, né, para você voltar e procurar, então você vai levar mais um tempo. Dá para fazer, né, não é uma coisa que não dá. Mas é só uma sugestão, se vocês tiverem a oportunidade de melhorar, isso facilita muito para os pais. Melhorar o Ficarem, acesso. Né? Porque a gente clica naquela nota, o que o desempenho foi baixo, e você já consegue ver direto qual foi a atividade. E eu já abri as atividades também, eu vi que tem lá, né, o que é que eles erraram, e já vem a resolução. Se a atividade tiver encerrada, então já mostra a resolução, o que seria a resposta correta, né? Isso. Mas só seria uma forma de facilitar para a gente, como pais, né, porque a gente tem a vida assim mais corrida, se puder vir com um link que a gente possa clicar em cima daquele resultado do desempenho e saber qual foi a atividade que ele fez, que teve um desempenho tão baixo, e a gente saber onde foi que ele errou, né, o que é que ele está com dificuldade, facilita bastante. Para a gente não ter que ir procurar ainda qual foi aquela atividade específica, tudo mais. Mas é uma sugestão, que dá para ver, Vitor me explicou direitinho, eu consigo procurar, mas aí a gente já perde mais um tempo, né, para acessar e procurar. Só reforçando a fala do Vitor, né, a gente, por ser uma plataforma digital, tem mais facilidade, né, para melhorar toda a experiência do usuário, né. Assim, só para explicar um pouquinho o fluxo de melhoria do Geek One, a gente sempre está fazendo as coisas, né, colocando na plataforma, novidade, algumas coisas não funcionam direito, a gente precisa consertar, dá erro, conserta, né? Então a gente tem um fluxo de produto que fala, que é tudo isso que tem as ferramentas no Geek One. Então hoje a gente tem algumas prioridades de melhoria, só que é o seguinte, quanto mais sugestões vocês fizerem, assim, mais de melhoria, mais rápido a gente consegue melhorar a plataforma. E, inclusive, gente, eu vou dar uma sugestão para vocês, que é a seguinte, tudo que vocês quiserem fazer de sugestão, pode mandar direto pelo suporte, tá? Porque, geralmente, quando tem alguma sugestão de melhoria, vai chegar para mim, que eu sou a consultora da escola, vai chegar para o pessoal que faz a plataforma, tá? Então, pode enviar direto por aqui, fala assim, ó, eu sou a mãe, ou sou o pai do aluno, estou aqui para fazer uma sugestão, tá? Fica à vontade para mandar por ali também, tudo bem? Pode até mandar lá, tá, Alice? Eu vou registrar aqui também, pode mandar onde lá. é que eu consigo mandar isso? Eu não sei. Ó, é pelo Geek One do aluno, tá? Você vai clicar aqui em suporte. Clicou em suporte, aí você vai iniciar uma conversa, deixa eu só tirar essa aqui, aparece aqui, ó. Envia uma mensagem e aí você digita. Certo, tá? Entendi. Tá, obrigada. E aí pode entrar em contato direto com a gente. E assim, inclusive, estimulem o filho de vocês ou filha a enviar as dúvidas em referentes à plataforma pelo suporte, tá? Deu algum problema, alguma dúvida que eles têm, estimula, olha, manda pelo suporte, porque as meninas, elas são ótimas. E elas sempre vão estar ali para atender, né, e resolucionar qualquer coisa referente à plataforma. E não é robô, tá, gente? A Carol, a Marina, a Letícia, são as meninas que vão estar ali para atender os filhos de vocês, tá? Isso, e só complementando o que a Andara falou, essa é a maravilha da tecnologia, na verdade. Eu acho que esse é o ponto que a gente pode trabalhar, e a sugestão de vocês ajuda também o colégio nesse aspecto. A gente tem reunião com a Andara a cada 15 dias, a gente sempre expõe algumas coisas que a gente pode melhorar, tá? Como ele falou também, às vezes demanda um pouco de tempo, porque tem que ter todo, não só implementar o serviço em si, mas testar ele antes, para ver se realmente funciona e como funciona isso. Porque a pior coisa que existe, não sei vocês, mas eu particularmente, que sou usuário de tecnologia aqui, Facebook, Instagram, enfim, banco digital, a pior coisa é você tentar usar uma plataforma e ela não funcionar, ou funcionar e travar. É uma experiência horrível, né? Então, eu gosto muito da Geek, porque eles fazem isso, eles têm esse cuidado de criar e testar e ver se está 100% alinhado para a gente poder usar. Né? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, a gente tem uma funcionalidade que a gente não está usando ainda, mas que vai começar a usar a posteriori, que é a prova digital no Geek One. Né? Já tem um espaço lá para o professor já foi treinado, inclusive, como fazer isso.
Mas a gente não está fazendo ainda e está usando o formulário, o Google Formulário, porque precisa de alguns ajustes ainda, né? Então, a gente não quer entregar para o nosso aluno uma experiência 95%, a gente quer entregar 100%. Tá? Então, mas compartilhem essas experiências, compartilhem as sugestões de vocês, porque são escutadas, tá? E a partir delas a gente consegue modificar e entregar uma experiência melhor para vocês, tá? Para mim, às vezes faz muito sentido alguma coisa, para outra família não faz, e aí a gente tenta ver o que engloba a maior parte dos usuários da gente para tentar alinhar com a Geek, tá bom? Então, E eu excelente. tô ansiosa para essa melhoria nas provas, tá, Vitor? Na hora que tiver tudo 100%, né, eu vou falar assim, Vitor, toma aqui, a escola já pode usar, que isso que o Vitor falou é muito verdade. A gente sentou e analisou. A gente trabalha com muita transparência, né? As meninas perguntaram, a Daniela, a Aline, Andara, tem isso, tem isso, tem isso? Eu falei, não, a gente ainda está criando, que é uma ferramenta nova. Então, vamos usar esse até tudo estar alinhado, né? Então, a gente tem esse cuidado. Ô, Vitor, tem uma pergunta aqui no chat da Irma, eu não sei, eu queria até pedir para você falar, ô Irma, é o seguinte, é relacionado à agenda do Geek One ou a agenda, o que é, só para entender, que eu não entendi. Porque a escola tem uma agenda também, né, específica, é essa? É sobre a agenda do aluno. É porque, assim, eu acredito que essas informações da agenda do aluno, quem recebe são meu esposo. Aí, no dia a dia, no corre-corre, termina não vendo, né? Eu vejo todas, o que eu recebo são os relatórios dele do Geek, entendeu? Então, eu não tenho acesso a esse. Aí, eu queria saber se, no caso, poderia, no caso, mais de um responsável, ter esse acesso também, ser enviado. Essa agenda aqui ou a da escola? Não, é a da escola. Essa daí, que é das atividades da semana, tem. Então Aparece para para mim. Tem sim, tá? Eu vou, inclusive, adicionar você, não sei como é que tá lá, mas eu vou ver amanhã em falta e adiciono se você não tiver adicionada, tá? A agenda do colégio, ela chega tanto pelo WhatsApp, pelo e-mail, como pelo aplicativo. Eu não sei se tem o aplicativo do colégio, mas é só ir na loja Google e é Escola em Movimento. É isso. Eu não tenho, acho que é meu esposo quem tem, por isso que eu acho que é ele quem recebe. E, normalmente, no corre-corre termina eu não vendo. Pronto, mas eu vou adicionar você recebe por e-mail também, tá bom? Pronto, ok. Eu acho que é a Escola App. Isso, Escola App. Eu quero Escola em Movimento de pessoa, né? Escola App. Eu não tenho um negocinho de levantar a mão, por isso que eu não levantei a mão aqui. Eu acho que meu celular está desatualizado, o aplicativo. Eu falei, eu acho que eu falei com a Aline, inclusive, mas assim, teve um dia que eu fui fazer atividade, a minha filha tem muita dificuldade de fazer as atividades dentro do prazo, tem sido uma luta muito grande aqui para eu conseguir que ela faça as atividades dentro do prazo. Mas teve um dia que eu fui tentar fazer atividade com ela, e eram 7h30 da noite, e a atividade que era para aquele dia, tinha escrito até 11h59, né, que fica lá, da noite, já estava fechada. Aí eu queria só passar esse feedback, porque eu não sabia do suporte ainda na época, para vocês verem isso, porque eu acho que de vez em quando está dando esse erro. Eu até falei com a Aline no dia, mandei uma foto mostrando para ela que não estava no horário ainda e já estava fechada a atividade. Ô, Clara, é bom você enviar pelo suporte, porque pode ter sido o professor que tem encerrado manualmente, que ele consegue fazer isso, tá? Então, se isso aconteceu e você envia pelo suporte, a gente consegue identificar se é um erro ou se o professor encerrou. Então, é importante usar o suporte para vocês terem essa clareza, tá? Isso. Amanhã mesmo eu vou ver também com a Aline esse ponto. Vou mandar para tu também, Andara, para a gente ver. Tá? Mas é bom, sempre que acontecer isso, usa o suporte lá do Geek One e fala com a gente. Mas sempre que acontece isso, pelo menos a indicação, a recomendação que a gente dá tanto para o professor como para a coordenação é que ele amplie o prazo, né? Para que o aluno não seja prejudicado. Ele consegue fazer isso também. Isso. Então, assim, acho que fica para todos os pais, né, Vitor? Deu algum problema assim, envia para o suporte, que ele vai falar, olha, foi o professor que encerrou, ou foi realmente, e se foi algum erro, vai corrigir, né? E ninguém vai ser prejudicado, porque se foi algum erro da plataforma, a gente não prejudica o aluno, tá? Então é para a gente identificar mesmo, tudo bem? Isso. Perfeito. Obrigado, mãe. Vou seguir aqui com a apresentação, então. A gente já está quase encerrando, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Rapidinho.
Olha só. E aí, né, além disso tudo que o estudante tem de acompanhamento de atividades, das sugestões que vocês colocaram, no ano passado, no início da pandemia, a gente pensou assim, vai acontecer muita coisa durante a pandemia, os alunos vão ter dificuldade, né? Eles vão ter que acompanhar melhor, tá? E aí, o que a gente pensou? Vamos tentar melhorar as lacunas de aprendizado que ficam. Então, né, o Geek ele pode ajudar os alunos a ir além ainda. Como? Através do plano de estudo, tá? Então, na plataforma, no Geek One, deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? A gente tem essa ferramenta que se chama plano de estudo. O que é isso? Os professores enviam as atividades, né? Eles estão ali, os alunos estão respondendo. A plataforma, semanalmente, identifica as atividades que os alunos tiveram menor desempenho e a gente cria um plano de estudo semanal, tá? E ali vai ter sugestão, por exemplo, de atividades, de textos, de vídeo para ele fazer, tá? E assim, para melhorar o desempenho dele. Então, por exemplo, as atividades do aluno que ele não fez, ela pode entrar aqui no relatório, tá? No relatório não, no plano de estudo, tá bom? Então ele entra aqui para ele poder refazer essa atividade. Ela não vai entrar como feita no relatório enviado para vocês, tá? Porque ela já entrou no plano de estudo, mas ele tem essa possibilidade de potencializar o estudo dele. O aluno que tem um pouco mais de dificuldade, tá? A maioria das atividades, elas vão vir aqui no treino básico. Agora, aquele aluno que vai muito bem em tudo, geralmente vai vir sugestões no quero ir além, tá? Porque eu quero ir além são aquelas matérias que ele já tem mais domínio, então vem um texto para ele dar uma lida, vem um vídeo, e toda semana esse relatório ele é refeito, ele é novo, né? Tem uma nova leitura. Vocês conseguem, né? O aluno, no caso, ver a participação, o desempenho. É uma ferramenta que tem na plataforma de uso mais autônomo, tá? Então não é o professor que alimenta, depende do professor e do aluno, tá? Porque, né, a gente está falando aqui de uma plataforma que precisa dessa alimentação, só que ele vem mais como um reforço para os estudantes, tá bom? Então, vem aqui dando, né, esse reforço. E no relatório que vocês recebem na sexta, tá? Vem ali falando o que o seu filho fez, o que ele não fez. E eu, como consultora, até combinei com o Vitor na nossa última reunião, a gente sempre vai passar nas nossas reuniões para ver como é que está o uso desse reforço. Vamos pensar em estratégia também, tá? Para melhorar. Eu acho que é um plus que eu falo que a plataforma tem para os filhos de vocês. E é bem legal, tá? Que vem aqui exatamente quais foram as maiores dificuldades dele, e ele vai praticando, vai tendo uma rotina de estudo. E sabe o que é legal do relatório? Né? O Vitor, ele tem um lema na escola que matéria dada é matéria estudada, né, Vitor? Então, o plano de estudo, ele tem esse apoio. Então, ele tem uma quantidade de atividades por dia para o aluno fazer. Então, se todo dia ele dá uma olhadinha, faz aquilo ali, ele já vai estudando automaticamente aquele conteúdo e já vai, né, aprendendo melhor, vendo quais são os buracos ali, tá? Então, só para reforçar isso com vocês, tudo bem? E aí, gente, eu queria fazer convites para vocês. 2 convites, tá? O primeiro, a gente tem um portal específico para famílias, tá? Que eu vou deixar aqui no chat. Estão todos na primeira fileira, tá aqui para vocês acessarem. Aqui existem várias coisas para vocês lerem, tá? Falando um pouco sobre a plataforma, falando sobre o relatório, tá? Tudo aqui disponibilizado e organizado para vocês, falando sobre o plano de estudo, tá bom? Deixa eu descer mais. Tem aqui alguns vídeos também, caso vocês tenham mais dúvidas. Tem depoimentos falando dos nossos prêmios, o que a gente já recebeu ao longo da nossa história, tá? Vídeos de outras famílias, artigos também para vocês lerem. E caso vocês queiram pesquisar alguma outra escola que usa o Geek One, vocês também podem pesquisar nesse site, tá? E o mais importante de hoje, a Geek esse ano tem uma jornada para famílias. Então a gente quer se aproximar de vocês. Então a gente está montando todo um cronograma de artigos, de lives específicos para as famílias das escolas parceiras, tá bom?
E aí uma live, inclusive, já aconteceu, mas a gente tem uma programada para a semana que vem. Aqui, um videozinho, vou passar aqui para vocês. E o nome dessa jornada é Encante-se, tá? E ali a gente faz lives sobre diversos assuntos, não só necessariamente sobre Geek One. Então a gente vai ter a nossa próxima live no dia 26 com a Elisama Santos, né? Ela falando um pouco sobre relações mais afetuosas, tá? No último foi sobre comunicação não violenta. Então a gente faz todo esse amplia, né, os nossos conhecimentos. Eu vou deixar aqui no chat o link do portal, que é esse aqui, para vocês se inscreverem. Uma vez que vocês se inscrevem nesse portal, toda vez que tiver alguma novidade para famílias, vocês recebem na caixa de entrada do e-mail de vocês. E a gente sempre vai estar atualizando, tá bom? Com novidades, com coisas novas em relação a famílias. Então, aqui, vocês se inscrevem. Vou deixar aqui no chat o portal. Depois o Vitor compartilha com vocês de novo, tá? E, assim, sintam-se convidados para participar no dia, para trocar ideia também, colocar dúvida no chat, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí, eu queria saber, assim, depois de tudo, né? Se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês querem colocar mais alguma coisa também, fica à vontade, tá bom? Tranquilo? Nenhuma dúvida, então? Show. Então, gente, queria agradecer, tá, esse momento que a gente passou junto, nessa horinha aí. Acho que foi bom para eu conhecer vocês, porque eu ainda não tinha feito nenhuma reunião com famílias, né, Vitor? Então, acho que foi interessante para mim, porque eu não conhecia as famílias. Já fiz com aluno, quase todo mês estou com os professores para fazer formação com eles, mas com as famílias eu ainda não conhecia. Espero que em breve essa reunião seja pessoal, tá? Seja pessoalmente, porque eu não conheço a cidade de vocês e eu morro de curiosidade de conhecer, né? Tem também o meu lado ali de turistar, conhecer vocês pessoalmente. Espero que tenha sido esclarecedora essa reunião. Lembrando que qualquer dúvida, tá? Eu estou sempre aqui, pode falar para o Vitor, que o Vitor traz para a gente sempre atende, né, com muita rapidez as questões que o Vitor coloca, né, as meninas também, Rayane, a Aline, né, a William, a Daniele também. E, assim, desejar uma boa noite para todo mundo, um bom resto de semana aí para vocês também. Tamo junto, tá? Estamos fazendo todo o acompanhamento aí junto da escola. Fiquem tranquilos, que a gente sempre está de olho em tudo. E qualquer problema, eu falo, Vitor, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente sempre pensa em estratégias para ajudar os filhos de vocês. Tudo bem? Vitor, pode encerrar. Passa a bola para você. Perfeito, Andara. Obrigadão. Obrigado a todas as mães e pais que estavam aqui conosco hoje. Agradecemos aí. Sei que é um horário cansativo, todo mundo está cansado do trabalho de hoje. Vai ficar gravada essa reunião, então, se você quiser avisar para algum pai do colégio que é amigo seu, avisa lá, ó, tem a reunião, está gravada no YouTube. Se ele tiver dúvida também, ele pode procurar a gente. Vocês também, né? Caso fique aqui alguma dúvida ou venha surgir alguma dúvida, fique à vontade de procurar a gente. A Andara também está aí, ela está no Rio, mas está aqui com a gente também, né, Andara? E aí, vamos procurar também fazer mais reuniões dessa da Geek também, tá? Para a gente bater em vários outros pontos, inclusive esse ponto que para mim é um dos mais importantes, que é eu chamo de reforço online, né? Que o aluno ele pode trabalhar. Inclusive, Alice, você que falou que seu filho está com problema em geografia, esse reforço online é o mais indicado para ele, tá? Pegue lá para ele abrir a página lá e começar a fazer a atividade do reforço online, que é sucesso, tá? E é isso, mãe, pai, família, obrigado por hoje, tá? A gente se vê até amanhã, qualquer coisa, a gente tá na agenda digital, tá pelo WhatsApp, tá no Colégio Piedade, vocês estão livres para procurar a gente, tá bom? Até mais, boa noite, bom descanso.
Tchauzinho, Obrigada, boa gente. noite. Tchau.